Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece de deixar o like no episódio porque é muito importante, beleza? Você que assiste pela TV, ó, eu sei que agora a maioria das pessoas estão assistindo pela TV porque a gente recebe as métricas aqui no YouTube, tá? Então você que tá assistindo pela TV, dá o like também. Eu sei que é mais chatinho de dar o like pela TV, mas dá o like aí, beleza? Lembrando que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives. Além disso, você também pode contribuir com as produções do canal através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Uma penseira é um artefato feito em metal ou pedra, às vezes incrustado de pedras preciosas. É utilizado para armazenar e rever memórias extraídas de um ser e possui encantamentos complexos e muito poderosos. A memória geralmente é extraída com a ponta da varinha próxima à têmpora. Então, finos fios brilhantes, branco-prateados, nem sólidos nem líquidos, muito menos gasosos, são puxados de dentro da cabeça e assim podem ser colocados diretamente na penseira ou em algum frasco. Uma vez colocado na penseira, o artefato reproduz a memória como um filme, onde quem assiste é completamente inserido nessa memória, mas sem ter poder algum de alterar alguma coisa ou ser percebido e ouvido por quem está dentro da memória. Por ser uma reprodução extremamente detalhada da memória, que traz aspectos até do subconsciente do bruxo a quem essa memória pertence, muitas vezes é possível ter respostas e fazer análises mais calmas e perceber padrões quando se vê uma memória na penseira. Coisas que, com a memória dentro da cabeça, a pessoa não consegue. A memória, uma vez extraída e colocada na penseira, fica armazenada ali, e não mais na mente do indivíduo. O que é isso? Perguntou Harry trêmulo. Isso chama-se penseira. Às vezes eu acho, e tenho certeza de que você conhece a sensação, que simplesmente há pensamentos e lembranças demais enchendo minha cabeça. Fez Harry, que não podia realmente dizer que já tivesse sentido nada igual. Nessas ocasiões, continuou Dumbledore, indicando a bacia de pedra, uso a penseira, escoo o excesso de pensamentos da mente, despejo-os na bacia e examino-os com vagar. Assim, fica mais fácil identificar padrões e ligações, compreende? Quando estão sob essa forma. Como o próprio Dumbledore está dizendo aqui, quando ele se sente com excessos de pensamento, quando ele sente que a cabeça tá cheia, inclusive essa expressão existe, né, tô de cabeça cheia, no mundo bruxo, literalmente a cabeça tá cheia de memórias e pensamentos, eles conseguem tirar isso. Os meros trouxas não, precisa fazer terapia. Mas os bruxos, ó, tiram a memória ali e conseguem colocar na penseira. Em outro momento da história, fica muito claro também que a memória colocada na penseira não faz mais parte da mente do indivíduo que colocou ela ali. Essa parte aqui do livro é quando Harry vai aprender oclumência com o Snape. E ele poderia me levar a fazer coisas? Perguntou Harry. Professor, acrescentou precipitadamente. Poderia, respondeu Snape em tom aparentemente frio e desinteressado, o que nos traz de volta à oclumência. Snape puxou a varinha do bolso interno das vestes e Harry se enrijeceu na cadeira, mas o professor meramente a ergueu e apontou para a raiz de seus cabelos oleosos. Quando a retirou, escorreu uma substância prateada da têmpora à varinha, como um grosso fio de teia de aranha, que se partiu quando ele a afastou e caiu graciosamente na penseira, onde girou branco prateado, nem gasosa nem líquida. Mais 2 vezes Snape levou a varinha à têmpora e depositou a substância prateada na bacia de pedra. Depois, sem oferecer nenhuma explicação para os seus gestos, apanhou a penseira com cuidado, removeu-a para uma prateleira fora do caminho e voltou a encarar Harry com a varinha em posição. Levante-se e apanhe a varinha, Potter. Harry obedeceu, se sentindo nervoso. Os dois se encararam por cima da escrivaninha. Você pode usar sua varinha para tentar me desarmar ou para se defender de qualquer outra maneira que consiga pensar. E o que é que o senhor vai fazer? Perguntou Harry, acompanhando a varinha de Snape com os olhos apreensivos. Vou tentar penetrar sua mente, disse Snape mansamente. Vamos ver até o ponto que você resiste. Quando o Snape vai ensinar a oclumência para o Harry, ele extrai algumas memórias e deposita na penseira. Memórias essas que ele não queria que o Harry tivesse acesso. Porque isso poderia acontecer se o Harry tenta se defender de alguma forma e
acaba entrando na mente do Snape, ele poderia ter acesso a memórias que o Snape não gostaria que ele tivesse. Mesmo que fosse sem querer, mesmo que não fosse intencional. Toda aula ele faz isso, né? De tirar os pensamentos, colocar na penseira. Em uma das aulas o Snape acaba saindo e o Harry não segura a curiosidade e ele vai lá e vê as memórias do Snape na penseira e são justamente memórias relacionadas ao pai do Harry fazendo bullying com o Snape e o dia que o Snape xingou a mãe do Harry de sangue ruim. E aí quando o Snape volta e vê que o Harry teve acesso a essas memórias, ele expulsa o Harry e para de dar aulas de oclumência pra ele. Então dá pra entender que sim, uma vez tirada da mente a memória e colocada na penseira, ela não fica na mente da pessoa. E eu tô tocando nesse ponto, abordando esse ponto, porque muitas pessoas já me mandaram esse tipo de pergunta, já mandaram essa pergunta pro Papo Furado, inclusive, e mesmo eu já tendo respondido isso, algumas pessoas ainda insistiram que não, que pô, o pensamento que saía era tipo uma cópia. Então não é, tô pegando esses trechos dos livros pra ficar muito bem explicado e não restar mais dúvida. As penseiras também são extremamente raras, beleza? Elas não são um artefato comum do mundo bruxo. E somente bruxos avançados utilizam penseira. A maioria dos bruxos e bruxas tem medo de usar esse artefato. E é até meio óbvio o porquê, né? Porque os perigos da penseira estão relacionados diretamente ao seu poder sobre a memória. Inevitavelmente, aqueles que têm coisas a esconder, que se envergonham do seu passado de alguma forma, ou aqueles que querem manter segredos, dificilmente vão querer usar a penseira. E ainda mais difícil que a recriação das memórias na penseira, o uso do artefato também precisa de bastante habilidade. E poucos bruxos têm essa habilidade. E o Dumbledore faz um uso notável da penseira. Esse trecho aqui é muito interessante, olha só. O senhor quer me dizer que isso aí são pensamentos, disse Harry, olhando a substância branca que redemoinhava a bacia. Sem dúvida, deixe-me mostrar. Dumbledore puxou a varinha de dentro das vestes e pousou sua ponta sobre seus cabelos prateados próximos à têmpora. Quando afastou a varinha, os cabelos pareciam estar grudados nela, mas Harry viu que eram, na realidade, fios brilhantes da mesma substância estranha branco-prateada que enchia a penseira. Dumbledore acrescentou novos pensamentos à bacia, e Harry, espantado, viu seu próprio rosto boiando na superfície da substância. Dumbledore colocou suas longas mãos dos lados da penseira e sacudiu-a como faria um garimpeiro à procura de pepitas de ouro, e o garoto viu o próprio rosto se transformar suavemente no de Snape, que abriu a boca e falou para o teto, fazendo sua voz ecoar levemente. Está voltando. A de Karkaroff também, mais clara e forte que nunca. Esse trecho traz uma noção muito grande de quão habilidoso Dumbledore era com a penseira. Porque quando o rosto do Harry se transforma no do Snape, o Dumbledore tá se lembrando da conexão oculta ali entre o Snape e o Harry. O Snape ser um protetor, né, que prometeu proteger o Harry em memória a Lilian e ao sacrifício dela, tudo que aconteceu. E é uma ligação que a gente vai descobrir só no último livro. E ó, você acha que eu tô inventando isso? Eu não tô não, tá no próprio artigo do Wizarding World, que é o site oficial, e esse texto foi escrito pela autora J.K. Rowling. Tradicionalmente, quando um bruxo ou bruxa morre, assim como sua varinha, a penseira também é enterrada com eles, pois é considerado um artefato intensamente pessoal. Então, quaisquer pensamentos ou memórias deixados dentro da penseira são igualmente enterrados com seu dono, a menos que a vontade do proprietário seja que a penseira com suas memórias e pensamentos sejam passadas para frente. E talvez você tenha a dúvida. E a penseira de Hogwarts era de quem? Quem foi o primeiro dono? Era do Dumbledore e ele levou pra lá pra utilizar? Não, não era. A penseira de Hogwarts é mais antiga que a própria escola. Ela foi usada por uma longa linhagem de diretores e diretoras que também deixaram para trás sua experiência de vida em forma de memórias ali armazenadas na penseira, formando uma vasta biblioteca de memórias de inestimável referência para o diretor ou diretora atual. A penseira de Hogwarts é feita de pedra esculpida com ornamentos e é gravada com runas saxônicas modificadas, o que significa que a origem dela é muito mais antiga que a própria escola. Afinal, os saxões passaram a ocupar a Grã-Bretanha por volta do ano 500 depois da Era Comum, ou depois de Cristo, como você preferir. E Hogwarts só foi fundada no século X. Existe uma lenda, inclusive, que é uma lenda não comprovada, de que os fundadores encontraram a penseira meio enterrada no chão, ali onde eles escolheram construir Hogwarts. Assim como existem outras lendas de que o nome da escola, por exemplo, foi escolhido pela Rowena Ravenclaw depois dela ter um sonho onde ela andava montada em um porco pelas terras altas da Escócia ali
nas montanhas onde Hogwarts fica, e esse era um porco todo verruguento, e Hogwarts nada mais é do que, literalmente se traduzindo, verruga e porco, só que junta, né, porque Hog é porco, é esse tipo de porco selvagem, e Warts é verruga, então Hogwarts é basicamente porco com verruga. E aí tem a lenda desse sonho da Rowena aí sobre o nome de Hogwarts, e também essa lenda da penseira dela ter sido encontrada ali, e por isso também que Hogwarts foi construído naquele local. O fato é, a penseira é um artefato extremamente poderoso, porque imagina só um artefato que é capaz de reproduzir memórias suas como se fosse um filme, um teatro ali, para qualquer pessoa que colocasse a cabeça ali dentro da penseira pudesse ver. Dá pra perceber porque tem muitos bruxos e bruxas que têm medo de utilizar esse tipo de artefato. E talvez você também se pergunte, por que o Ministério da Magia não utiliza uma penseira em casos onde precisa interrogar alguém ou precisa esclarecer a verdade sobre alguma coisa? Bom, como a gente já viu, é possível alterar memórias, como o próprio Slughorn fez. E se nem o Dumbledore, que era extremamente poderoso e tinha uma notável habilidade em lidar com a penseira, não conseguia ver a memória verdadeira através daquela memória, não conseguia desfazer aquela alteração de alguma forma, é porque realmente é algo que parece ser impossível. Então por isso que não utilizam esse artefato, além do próprio fato deles serem extremamente raros. Então é isso, meus bruxos, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre penseiras. Me diz aqui se você teria coragem de utilizar esse artefato, se você tiraria algumas memórias da sua mente pra deixar ali na penseira pra sempre, memórias que você não gosta de ter. Eu acho que isso é muito tentador, mas também muito prejudicial, porque tem memórias que assombram a gente muitas vezes, né? Mas na nossa vida é muito importante que a gente tenha essas memórias e que a gente se lembre dessas coisas, porque faz parte da gente como o que nós somos. E você não pode aprender a lidar com uma situação, com uma frustração, com uma dor, com uma perda, se você simplesmente não tem essa memória. Você não vai saber lidar com isso. Então, por isso que é tentador você se livrar daquela memória que te causa dor, que te causa constrangimento ou arrependimento ou alguma coisa do tipo, mas também é muito perigoso. Aí a gente faz até um paralelo aqui com Divertidamente, né? Tipo, a tristeza, a alegria querendo deixar a tristeza de lado ali, mas a tristeza sendo importante para vários momentos ali na evolução e na criação de uma pessoa. Enfim, muito obrigado por assistir esse episódio. A gente se vê num próximo e até lá, mal feito feito.